Olá, é muito bom estar com você novamente. Glória a Deus pelas possibilidades que Deus tem nos dado de estarmos conectados durante esses dias de isolamento. Eu tenho certeza que tudo Deus tem um poder de transformar e mudar, e eu quero hoje trazer uma mensagem para o seu coração sobre transformação, sobre mudança, e nós já estamos no nosso terceiro culto. E eu tenho certeza que você que nos acompanhou no nosso culto das 7h30 e das 10 horas foi especialmente abençoado, você e a sua família. Quero lembrar você que você pode também nesse momento, eu até gostaria que você fizesse isso agora, compartilhasse a nossa publicação e a nossa transmissão com o seu grupo de amigos, aí no seu Facebook, no seu Instagram. E também você pode falar para os seus amigos que você pode estar vendo essa mensagem no YouTube. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão diferente das 10 horas, que está no livro de Colossenses, no capítulo 3. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, no capítulo 3, e eu gostaria também, sempre digo isso, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar a exposição do texto de Colossenses no capítulo 3. E o texto diz exatamente assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas daqui que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Hoje eu gostaria de trabalhar com você de alguns princípios da nossa vida em Cristo. Eu poderia citar para você da vida ressurreta, mas eu quero falar assim da nova vida, da vida abundante, da vida de caminhada com Jesus. Quais são os princípios que Colossenses capítulo 3 apresenta para nós? Então, quando nós olhamos e celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, nós precisamos aprender uma lei que é chamada lei da causa e do efeito. Eu acredito que você já ouviu falar sobre essa lei da causa e do efeito. A ressurreição de Jesus, que é a causa. Então eu digo, por causa da ressurreição de Jesus, produziu um efeito na nossa vida. E nós podemos ver lá, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, qual é o efeito que a nova vida em Cristo vai produzir na nossa vida. Você vai ver qual era o estado da nossa vida antes de Cristo entrar na nossa vida. Efésios, no capítulo 2, diz assim que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e diz que Ele nos deu vida juntamente com
Cristo. Olha que coisa interessante. Eu estava morto, mas agora com Jesus, Jesus me deu vida. A lei da causa e do efeito é isso. Por causa da ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscitou, eu fui ressuscitado com Cristo. Por quê? Porque eu estava morto na minha maneira de viver, nos meus delitos, nos meus pecados. Portanto, porque eu estava morto espiritualmente, Deus não podia ter comunicação comigo. Porque Deus já havia dito que Deus, é um Deus dos vivos e não Deus dos mortos. E porque eu estava morto, eu não podia entrar em conexão com Deus. Porque Deus não se comunica com os mortos, Deus se comunica com os vivos. Então, e porque eu não tinha vida, eu não podia me comunicar com Deus. Deus está vivo, eu estou morto. E se eu estou morto, eu não posso me comunicar com Deus. A partir do momento que Cristo ressuscita, e eu ressuscito com Cristo na minha nova maneira de viver, espiritualmente falando, eu passo a ter conexão com Deus. Então Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz assim que ele tornou-se a primícia, o primeiro de todos os que dormem, e ressuscitaram com ele, espiritualmente falando, ele já nos ressuscitou. Jesus nos ressuscitou espiritualmente falando. O apóstolo Paulo, quando ele fala essa narrativa, ele faz uma narrativa além da mente finita humana. Por quê? Porque nós não entendemos de ressurreição. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós ainda não morremos fisicamente. Nós não morremos fisicamente, mas Paulo, que subiu até o terceiro céu, a Bíblia diz assim que Paulo viu coisas inarráveis, que ao homem não é permitido entender. Paulo aprendeu do Senhor as coisas lá do alto, as coisas lá de cima. Então Paulo, ele revela o evangelho do Senhor Jesus de forma transcendental, além da nossa capacidade de entender. Paulo então aqui, nessa carta aos Colossenses, ele fala de algumas coisas maravilhosas para o nosso coração, que eu quero compartilhar com você hoje. A primeira coisa que Paulo diz, ele diz o seguinte: se fostes ressuscitado com Cristo. Se fostes ressuscitado com Cristo. Você pode dizer, mas pastor, eu ainda não ressuscitei, eu ainda nem morri, Silas. Não, você morreu. Eu morri. A Bíblia diz assim que nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados. E o dia em que Jesus entrou no nosso coração, Ele nos ressuscitou. O que é isso? É a restauração do homem moral. É o nascer de novo que Jesus está falando. É a regeneração do homem moral. A regeneração parte do princípio que quando eu me encontro com Jesus, eu volto a ter vida, porque no meu encontro com Jesus, que eu chamo de conversão, acontecem algumas coisas extraordinárias. Eu sou regenerado, eu nasci de novo. O meu homem moral é restaurado. Eu sou perdoado e eu sou adotado. A obra de Cristo na cruz faz isso comigo. Ele me restaura, Ele me adota e Ele me justifica diante de Deus. Através desse novo nascimento que Paulo está falando aqui. A palavra de Deus diz assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Por quê? Porque eu passei por esse processo da restauração em Cristo. Eu entreguei o meu coração, entreguei a minha vida. E Paulo está falando isso. Se fostes ressuscitado com Cristo. Eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Essa é a vida ressuscitada.
É alguém que estava morto nos seus pecados, na sua desobediência, nas suas transgressões, e agora ganha uma nova vida. E essa nova vida que Paulo está falando aqui, que eu sou ressuscitado, eu sou transformado, eu sou regenerado, eu sou adotado, eu sou perdoado, essa nova vida ela tem degraus para caminhar. Essa nova vida tem escadas para subir. Essa nova vida em Cristo, ela tem princípios para serem praticados. E a pergunta que eu faço é: se você ressuscitou com Cristo, como é a sua vida hoje? Se você ressuscitou com Cristo, como que nós temos que caminhar de hoje em diante? A nossa esperança é o céu? A nossa esperança é um dia estar com Deus em glória? A nossa esperança é um dia estar com Jesus? Você já percebeu que nós falamos tão pouco de céu nos últimos tempos? Tem notado isso? Parece que nós estamos querendo ficar aqui, parece que nós não estamos querendo mais ir para o céu, parece que nós não estamos querendo mais voltar para a nossa casa, que é a casa celestial. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos um lugar, porque um dia eu virei para que vocês possam estar comigo. Parece que nós queremos ficar aqui nessa terra ricos, bem situados, bem alimentados, alimentação bem dosada, viver 100 anos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, sempre nos chama para tirar os olhos daqui dessa terra. Toda a Bíblia, ela sempre vai nos conectar com a eternidade. É interessante que nós vivemos um evangelho hoje que está muito mais voltado para a vida terrena do que com a vida no céu. Quando Paulo viu os filipenses agitados com as perseguições, com as dificuldades do Império Romano, sabe o que Paulo falou? Lembrai-vos que a nossa pátria está no céu. É um bom momento que nós estamos vivendo nessa sociedade que é o caos. Que a gente possa dizer e lembrar no nosso coração, e eu digo agora para você: lembrai-vos que a nossa pátria está no céu. Quando Pedro nos chamou de forasteiros, ele disse: lembre-se que a nossa morada não é aqui, nós somos um povo que está a caminho, nós temos um lar, nós estamos voltando para casa. É nesse sentido que Paulo quer nos ensinar alguns princípios essa noite e nos dar algumas dicas, alguns princípios. Alguns princípios mais ou menos assim: como é que é essa vida vitoriosa? Ou quais são os imperativos, as ordens que Paulo fala sobre essa vida vitoriosa? Paulo está dizendo exatamente isso para nós. Se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, mude a sua maneira de viver. Se você foi ressuscitado com Cristo, mude a sua maneira de comunicar. Se você foi ressuscitado com Cristo, mude a maneira de você se relacionar com a sua família, com seu esposo, com seu filho, com a sociedade. Por quê? Porque você não é mais cidadão dessa terra. Se a sua pátria já não é mais aqui, por que nós somos tão apegados às coisas aqui da terra? Se a nossa pátria já não é mais aqui, por que nós não conectamos a cultura do reino na nossa maneira de viver aqui na terra? Porque eu sou cidadão do céu. Como que um cidadão do céu vive? Como que um cidadão do céu se comunica? Como que um cidadão do céu se comporta, se relaciona? E aí Paulo ele começa aqui a falar sobre alguns imperativos. Ele diz assim: olha, se fostes ressuscitado com Cristo, se você tem uma nova vida com Cristo, a primeira coisa que ele fala que está aqui, ele fala: buscai as coisas lá do alto. Se você teve essa conexão com Deus e Deus teve essa conexão com você,
Não, você começa a buscar as coisas de Deus. Você começa a se conectar com as coisas que é a vontade de Deus. Jesus disse no meio do Sermão do Monte, né? Quando nós entendemos as regras do reino de Deus, Jesus começa a falar das bem-aventuranças. E depois Jesus ele começa a desmontar toda a estrutura da lei, dizendo: eu porém vos digo, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Chega um momento que Jesus ele vê os olhos dos discípulos com ansiedade. E porque ele está dizendo o seguinte: que reino que é esse que tira toda a estrutura da nossa vida? Se for assim, os discípulos falaram: o que beberemos, comeremos? Como que nos vestiremos? E Jesus, ele é especial. Ele, sabendo que estava no coração dos discípulos, disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fazendo isso, todas as outras coisas na sua vida serão acrescentadas. O que Deus está dizendo é o seguinte, se você teve uma conexão com Jesus, se você nasceu de novo, você deve agora se preocupar com as coisas do reino, e eu cuido de você. Foi o próprio Jesus que disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Jesus há um convite para que nós possamos descansar completamente nele. Paulo está dizendo a mesma coisa. Se você entrou nessa dinâmica da vida com Cristo, de uma vida ressuscitada, desconecte-se das coisas aqui de baixo, Não, desconecte-se. A sua vida tem 24 horas por dia. Hoje há pouco tempo atrás, nós poderíamos dizer, 8 horas trabalhando, o que nós fazemos com o resto? 8 horas dormindo, o que é que nós fazemos com o resto? Agora nós estamos numa dinâmica diferente nos próximos meses, que não podemos ir para o trabalho, é somente dentro de casa. Gastamos 8 horas dormindo, e o que nós estamos fazendo agora com o resto desse dia longo que nós não temos o que fazer? Será que não é hora da gente pensar um pouco e usar esse tempo para uma reconexão com Deus? Por quê, pastor? Porque nós vivemos num mundo que apresenta muito métodos de distração. É o WhatsApp, é a televisão, é tanta coisa. Mas você poderia usar um tempo da sua vida agora para uma reconexão com Deus. Qual é o tempo da sua vida que você gasta buscando as coisas lá do alto? Qual é o tempo do seu dia que você entra no seu refúgio secreto, que você abre o seu tesouro maior, que é a palavra de Deus? E qual é o tempo do seu dia que você dobra o seu joelho e entra em conexão com aquele que você diz que é o Senhor da sua vida? Esse tempo é um bom tempo para nós podermos nos reconectar. E é verdade, porque às vezes nós não temos aquele tempo a sós com Deus. A gente vem na igreja, a gente adora na multidão, a gente canta com a multidão, a gente celebra com a multidão. Bom, agora nós não temos mais a multidão para se conectar. Porque às vezes a gente vem no culto quase que com uma dependência do louvor, uma dependência das pessoas, uma dependência da multidão, porque parece que sem a multidão, sem o louvor, sem alguém nos conduzir, nós não conseguimos nos conectar. Mas agora é o momento que nós estamos a sós com Deus. E Paulo está dizendo isso: se você foste ressuscitado, se já fostes ressuscitado com Cristo, como é que está a nossa conexão? E continua, como que você me chama de Senhor? Se não fazeis o que vos mando. Que Senhor é esse que você não tem prazer de ficar na sua presença? Que Senhor é esse que você não gosta de ficar na minha companhia?
Como você diz que me ama se não conversa comigo? Como você diz que me ama se não gasta 15 minutos comigo? Estão entendendo o que Paulo está dizendo? Se eu faço parte de um reino, se eu faço parte de uma vida ressuscitada, as coisas de Deus, as coisas do alto, devem ter mais importância do que as coisas aqui da terra. Nós vamos viver aqui embaixo 90 anos, 100 anos, no máximo 100 anos, vamos imaginar. Mas nós vamos viver na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Quanto tempo você está se preparando para não ficar desambientado no céu? Porque lá no céu, irmãos, nós não vamos ter Netflix. Lá no céu nós não vamos ter Big Brother. Lá no céu nós não vamos ter esse entretenimento. Lá no céu nós não vamos ter WhatsApp. Olha só. São as coisas com as quais nós gastamos o nosso tempo. Não, a segunda coisa que Paulo fala aqui, que não é só buscar, Ele fala assim, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Depois ele fala assim, pensai nas coisas lá do alto. Sabe de uma coisa? Às vezes a inocência das crianças é o que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Você já parou para pensar que nós não pensamos mais no céu? Tem uma música antiga que dizia o seguinte: eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Hoje nós somos uma sociedade, nós somos um povo que nós cantamos mais as coisas da terra, que nós vamos ser felizes aqui, que nós vamos ser abençoados aqui, parece que nós vamos morar aqui. Sabe o que Jesus disse? Jesus diz assim, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Pense nas coisas lá do alto, pense na Nova Jerusalém de Deus, pense na cidade que não precisa sol, na cidade que não precisa luz, porque Deus é sol e luz. Não precisa de farmácia, porque lá tem a árvore da vida, tem folhas que curam todas as enfermidades. Não precisa comprar lencinho de papel, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o Deus enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. Nós temos um Pai Celestial que cuida de nós. Paulo disse, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Não, ele está dizendo, vamos pensar no céu, vamos pensar que nós somos cidadão de outro lugar, vamos pensar que nós estamos voltando para casa, vamos voltar que a nossa vida aqui tem um tempo. Tem um tempo. Nós estamos agora com a luta do coronavírus, mas quantos milhares a gripe já matou nesse mundo? As epidemias, essas coisas não vão mudar. A Bíblia diz assim que nos últimos tempos nós teríamos dias difíceis. Terceira coisa aqui que Paulo fala, aqui no verso 5, ele fala assim, fazei, buscai, pensai. Depois Paulo fala, fazei. Bom, se você está indo para cima, se nós vamos morar no céu, se nós estamos ressuscitados com Cristo, se eu ganhei uma nova vida, se eu tenho uma nova natureza, se eu tenho um Pai Celestial, se eu tenho uma família celestial, eu não sou mais órfão. Se eu estou conectado com esse reino, eu tenho que fazer o quê? Não, eu tenho que matar a velha natureza humana. Isso chama-se crucificação do eu, crucificação da carne,
Crucificação do imediatismo, do hoje, do agora. Não, eu tenho que buscar as coisas do alto, eu tenho que pensar nas coisas do alto, e para pensar nas coisas do alto, eu tenho que matar a minha natureza terrena. E é interessante que Paulo faz uma lista daquilo que eu tenho que fazer. Fazer o quê? Mortificar, matar a minha natureza terrena. Ele faz uma lista aqui de impurezas, olha, lascívia, paixão, avareza, que é a idolatria ao dinheiro. Nós somos um povo ressuscitado, nós estamos indo para o céu, nós temos que manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Fazei. Nossa, pastor Silas, essa palavra é uma palavra difícil, mas essa é uma palavra que nos sustenta. Isso aqui, queridos, é o feijão e o arroz do Evangelho. É a gente matar, é a gente crucificar a nossa natureza terrena. É difícil você encontrar uma mensagem dessa nos púlpitos das igrejas hoje, porque hoje nós temos uma igreja para cada gosto, é o Evangelho self-serve. Ah, eu quero ir naquela igreja porque o pastor é sarado, ele é bonito, só de você olhar o pastor eu já me sinto bem. Nós vivemos numa sociedade hoje, que a sociedade é a sociedade do sentir bem. Que a liderança espiritual da nossa nação, o pastor hoje, muitos, eu não estou dizendo que muitos dos líderes espirituais hoje, eles vão para o púlpito preocupados se eles estão bem vestidos, como que está o perfil, e quantas curtidas ele vai ter no Facebook e no Instagram, e quantos seguidores ele tem. E esse tipo de mensagem, ele não gera seguidores. De falar que você tem que matar a vossa natureza terrena, a ira, a contenda, a maldade, a maledicência. E como que a gente mata isso? A gente mata isso com a palavra de Deus, indo para o pé da cruz, indo orando. Não. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós vivemos numa sociedade que você falar sobre santificação agride. Nós vivemos numa sociedade que você falar sobre pecado agride. Nós vivemos numa sociedade que falar que se você não respeitar as leis de gêneros, agride. Bom, amém. A igreja, ela é acolhedora, mas ela não é inclusiva. Eu não posso dizer que no céu entra pecado, então, Paulo está dizendo isso, se eu fui ressuscitado com Cristo, e agora eu vivo a filosofia do reino, como que é a minha vida? Como é que estou vivendo? A outra coisa que Paulo fala aqui, é no verso, você sabe que, deixa eu antes de colocar o verso 8 aqui, é assim, né? Você sabe que a nossa alimentação, nós temos a sobremesa, o pudim, nós temos o manjar, nós temos, coisas gostosas, né? A torta de morango, nós temos assim, nós temos tanta coisa gostosa, não é assim? O reino de Deus também é assim, a igreja, a comunidade dos santos é assim. De vez em quando, você vai no culto e você encontra um cantor especial naquele dia, você enche o seu coração. Um dia você vai no culto e o pastor traz para você uma palavra assim, e você, nossa, pastor, que palavra encorajadora, que bênção, eu estou saindo daqui, puxa vida, legal, tal. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Um bombom é gostoso, uma trufa é gostosa, um pudim é gostoso, tudo isso é muito bom. Mas, alguém vive só de sobremesa? Alguém vive só de pudim? Alguém vive só de trufa de chocolate? Não. A vida cristã é assim. Não dá para viver assim, irmãos. Só de promessas e profecias e de mensagem de autoajuda, de mensagem de autoafirmação, em que eu venho no culto para levantar o seu ego e você voltar para casa para você se sentir bem. Sabe o que é isso aí? Eu vi uma expressão uma vez que eu achei muito interessante. Às vezes, nós estamos no chiqueiro e a gente fica tentando decorar o chiqueiro para se sentir bem. Não dá para a gente viver a vida cristã com a vida na lama.
Não dá para a gente viver uma vida ressuscitada com Cristo decorando o chiqueiro para a gente se sentir bem. E é isso que Paulo está falando. E depois aqui Paulo ele fala, despojai-vos igualmente. Esse negócio de mau gênio é um caso sério. Eu conheço pessoas que são verdadeiros gênios, mas não deixa de ser um mau gênio. Capaz, criativo, dinâmico, inteligente, está sempre dizendo assim, eu não consigo mudar, eu não consigo mudar, eu não consigo mudar. É interessante que essa vida ressuscitada implica em deixar para trás tudo que é natureza humana. Tudo. Tudo que é da natureza humana. E olha aqui para você ver a lista que o apóstolo Paulo fala. Ira, indignação, maldade, maledicência. Cuidar da vida do outro, está sempre descobrindo o pecado alheio. Não dá. Linguagem obscena do vosso falar. Nada é limpo, porque tanto a mente como o coração não é limpo. Aqui está falando de literatura, livros, filmes, que coloca e se alimenta de lixo, de lama, como um porco. Como que uma pessoa que vai viver no céu tem um tipo de alimentação espiritual dessa? Como que uma pessoa que vai viver no céu se alimenta de Big Brother Brasil? Como que uma pessoa que vai viver no céu consegue se alimentar 6 horas por dia de Rede Globo? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. E aí nós precisamos saber a diferença entre conversão e adesão. Eu poderia estar trazendo uma palavra para você aqui, mas e daí? Entre o seu conforto e a sua salvação, eu prefiro a sua salvação. Né? Então, olha só para você ver, todas as vezes que ele vê conforme a ótica que ele vive. Não é assim? Se eu só me alimento de lixo, se eu só vejo lixo, se eu só me conecto com lixo, como é que eu vou me relacionar com o meu semelhante? Eu vou olhar as coisas na vida conforme a ótica daquilo que eu me alimento. Paulo diz, você vai para cima, despoje-se dessas coisas. Sabe o que é despojar? É como deixar para trás as coisas da natureza caída. Não faz parte da vida ressuscitada. Pastor, mas é mentira branca. Querido, não existe mentira branca. Não foi uma coisa assim, com tanta maldade. O que a palavra de Deus diz em Efésios lá? O homem ressuscitado, aquele que mentia, não mente mais. Presta atenção, que coisa interessante. Eu já me despojei. Paulo está falando, né? Eu já me despojei, agora eu vou me vestir. Então, olha, os primeiros princípios da vida ressuscitada você busca o céu, você pensa no céu, você faça morrer sua natureza terrena, você se despoja de tudo, da ira, da maldade, da maledicência, de tudo isso, agora você se reveste. A gente se reveste do que agora? Olha só que coisa, quem não quer viver assim? Revista do quê? Se eu sou eleito de Deus, santo, amado, ele fala assim, de ternos afetos de Deus. Para entender a mudança de uma vida ressuscitada, a vida morta, na vida morta eu sou irado, indignado, maldoso, maledicente, boca suja e mentiroso. Na nova vida, o que Paulo diz que eu sou? Eu sou amado, efetuoso, misericordioso, bondoso, humilde, manso e longânimo. O que você quer? Você quer a velha vida ou você quer a nova vida? Você quer viver nessa terra já dentro de uma cultura, de uma pessoa de outra pátria, ou você quer viver ainda mostrando que você é cidadão terreno?
Você quer viver uma vida transformada? Que você foi justificado, que você foi perdoado, que você foi adotado por um Pai Celestial. Ou você quer viver, olha a nova vida, amado, afetuoso, misericordioso, bondoso, humilde, manso e longânimo. Sabe o que é longânimo? Paciente do tamanho da palavra. Você está buscando as coisas lá do alto? Com o que você está enchendo a sua vida? Ou você acha que Deus é Papai Noel com um saco vermelho nas costas, que ele vem no culto da igreja para distribuir presente para os crentes? Não, meu querido. Não, meu irmão, vida cristã não é isso, não, senhor. Vida cristã não é isso. Nós não viemos no culto como viemos no varejão para comprar laranja, melão, melancia. Vida cristã é um pacto com Deus. Vida cristã é uma aliança com Deus. E a gente serve a Deus com bênção ou sem bênção, com prosperidade ou sem prosperidade. A gente serve a Deus isolado dentro de casa e não isolado dentro de casa. A gente ama a Deus e confia em Deus com coronavírus e sem coronavírus. Por quê? Porque a nossa vida está segura nas mãos de Deus. E guardamos o nosso coração com ternos afetos de misericórdia, bondade. Sabe o que o salmista fala? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, até que eu habite na casa do Senhor para todo sempre. Acabou aí, pastor? Não, tem mais. E aqui ele fala: suportai. Suporta quem? Primeiro você mesmo, né? Há um dia que você vai chegar na frente do espelho e dizer assim, nós vamos ter que dizer isso, chega na frente do espelho, a gente se olha e fala assim, aguenta um pouco mais. Um dia eu terei um corpo glorificado. O grande problema das pessoas ao suportar os outros é que elas não se suportam. E ela se olha no espelho e diz assim, como eu gostaria de ser outra pessoa. É isso. Você sabe que a vida, ela dá mais do mesmo. É por isso que Paulo fala que nós temos que pensar nas coisas que são de cima. E esse pensar, ele fala no final do texto aqui, e ele ainda fala mais, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa transformação de mente é maravilhosa. Por quê? Porque vamos imaginar uma situação. Uma pessoa que vive reclamando da vida, murmurando, indigno. Como que essa pessoa vai mudar assim a transformação da mente promovida pela palavra de Deus? Não vai mudar nunca. Por quê? Porque a vida dá mais do mesmo. Como que a vida dá mais do mesmo? A palavra reclamar já fala duas vezes. Clamar é você clamar com muita intensidade para que uma situação se perpetue. Como é que eu posso mudar a minha vida da velha natureza? Enchendo meu coração com ternos afetos de misericórdia. E como que isso vai acontecer? Através da oração, através da leitura bíblica, através de eu mudar as minhas relações. Tudo isso vai acontecer. E aí a minha mente muda. Sabe o que a mente muda? A mente muda, desce no coração e aí começa a mudar a minha vida. E a vida começa a me devolver aquilo que eu começo a semear. Nossa, pastor, é simples. É tão simples que as pessoas não acreditam. Como que uma pessoa que vive reclamando da vida financeira vai mudar a vida financeira? Como que uma pessoa que vive reclamando que a família é da família, a família vai ter mudança? Não vai mudar. Porque ele vive clamando para que aquela situação se perpetue. Então, olha só, a pessoa começa a transferir para os outros de forma peçonhenta. Então a Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, eu te perdoo, você me perdoa. A Bíblia diz que nós temos que perdoar uns aos outros. Não é assim que nós oramos o Pai Nosso? Pai, perdoa os meus pecados assim, como eu perdoo aqueles que pecam contra mim? É isso que diz a oração do Pai Nosso.
E aí ele fala assim, acima de tudo, o amor é o vínculo da perfeição. E aí ele fala assim, habite, olha que coisa maravilhosa, querido. Essa nova vida em Cristo habite ricamente em vós a palavra de Deus. Acho que está no verso 16, vamos ver aqui. No 14 ele fala assim, e sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine os vossos corações e sejam agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E aí, olha o que ele diz assim, e tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graça a Deus Pai. Oh, glória a Deus! Vida vitoriosa hoje é uma vida comprometida com Deus. Ela está conectada com as coisas lá do alto. Eu quero viver na atmosfera que Cristo vive. Eu não quero viver na atmosfera das redes sociais. Eu não quero viver na atmosfera da Rede Globo. Eu não quero viver na atmosfera da sociedade, não. Eu quero viver na atmosfera que Cristo vive. Eu morri. Eu ganhei uma nova vida. E a minha vida está escondida em Cristo. E quando a minha vida, que é Cristo, se manifestar, eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Talvez você não entenda bem o que é viver uma vida ressuscitada. Eu gostaria de orar nessa noite e que você pudesse falar assim, pastor, eu quero que Deus me ajude, eu quero viver isso. Eu quero fazer morrer essa natureza, eu quero me despojar desses sentimentos que, às vezes, quando eu olho, eu me arrependo e eu sofro com isso. Como que eu faço? Vamos orar. Vamos orar. Você pode, talvez nessa noite, falar assim, sabe pastor, eu caminho com Jesus, mas tem algumas coisas na minha vida que, dentro da igreja eu até consigo viver assim, mas quando eu chego em casa, a minha casa é um transtorno. O meu trabalho é um transtorno. Eu tenho dificuldades, sabe de uma coisa? A Bíblia diz assim que as nossas dificuldades nós temos que levar até Jesus. E eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você nesses dias que você está recluso, nesses dias que você está em quarentena. Eu quero desafiar você à leitura. Eu quero desafiar você ao diálogo. Eu quero desafiar você a exercitar a compaixão, primeiro com os seus. Primeiro com os seus filhos, primeiro com os de casa. Talvez você voltar para a cozinha, você voltar a fazer alguma coisa junto com a esposa, junto com os filhos. Eu quero desafiar você ao ter o tempo devocional. Eu quero desafiar você a fazer um uso diferente das redes sociais. Porque a vida escondida em Cristo, ela é gloriosa. A velha vida é você ficar decorando o chiqueiro para você se sentir bem. A velha vida é você arrumar o chiqueiro. A nova vida é você falar, não, aquilo que flui dentro de mim é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, e verte da nossa vida daquilo que o nosso coração está cheio. Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós queremos nessa noite pegar essa palavra do apóstolo Paulo e nos reconectar com a vida escondida em Cristo, com essa dinâmica que Paulo fala, com essa nova vida próspera, essa vida abundante, essa vida, uma vida que vale a pena ser vivida.
Oh Deus, eu quero pedir que o teu amor, a tua graça possa alcançar, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, mas com uma mensagem de amor de Deus. Porque a tua palavra diz, ó Pai, que o Deus, Ele é o nosso Pai, e o Pai, Ele corrige aquele quem ama. E se de repente, nessa noite, existe alguém que está se sentindo corrigido, talvez até afrontado por essa palavra, que essa pessoa possa enxergar um Deus amoroso que quer nos trazer de volta. E que possa fluir na nossa vida, a vida de Cristo, que nós possamos fazer, pensar, despojar, que nós possamos cada dia mais nos parecer com o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem. O nosso próximo encontro é na próxima quinta-feira, no nosso grande culto da vitória. Deus abençoe você. Seja bem-vindo à Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. Você que está vendo essa mensagem pela primeira vez, o lema da nossa igreja é um lugar para amar e ser amado. Deus abençoe você e tenha uma ótima semana e uma ótima noite de descanso. Em nome de Jesus.